E a hipocrisia é tão grande nesse mercado que você nem imagina. As pessoas fazem de tudo para estarem no topo. Essa é a verdade. Eu nunca achei que iria fazer um vídeo como esse. A verdade é que, cara, a maioria desse mercado brasileiro, a maioria dos players, dos gurus, são muito hipócritas, são muito devastadores. E eu te diria uma coisa, eles fazem de tudo para estarem no topo. Eu sei que falando isso em termos empresariais, em termos financeiros, isso é algo até aceitável, né? Empresa lutou com empresa, tem aquela velha frase, tubarão anda com tubarão, e se você não for um tubarão, você vai ser comido por um peixe. Só que essa frase, essa filosofia, é tão usável e tão verdadeira dentro do mercado digital brasileiro que você não tem noção. Meu nome é Gabriel Reis Martins, eu trabalho com marketing digital há mais de 4 anos, entrei no mercado digital brasileiro em 2016 como produtor de conteúdo. Entrei como um jovem sonhador, vim de família humilde, nunca tive condição nenhuma, nunca tive oportunidade nenhuma e entrei literalmente para ganhar dinheiro. Eu cheguei à oportunidade e tentei de alguma forma crescer com essa oportunidade. Não vou contar toda a minha história, até porque isso não é o foco desse vídeo. Eu quero te dizer o que aconteceu comigo em relação ao Pedro Sobral e Priscila e vários outros players também. E esse vídeo aqui não é para denegrir ninguém, apesar de, obviamente, de forma indireta isso acontecer, para literalmente expor. Tudo que eu vou falar aqui é real, nada do que eu vou dizer aqui é inventado ou foi criado para eu tentar, de alguma forma, cutucar alguém. Aconteceu. Eu quero expor. A verdade é que, cara, durante esses 4 anos, mais de 4 anos na verdade, de mercado digital, trabalhando como prestador de serviço, já fui produtor, hoje também eu vendo meus cursos, tenho minhas mentorias e tudo mais. A verdade é que, cara, eu descobri que o mercado digital ele é muito, mas muito traiçoeiro. As pessoas fazem de tudo para estarem no topo. Essa é a verdade. E eu prevejo que com esse vídeo, de alguma forma, eu consiga alertar muitas pessoas a pararem de, muitas das vezes, acharem que um player, ou um nome específico, ou uma comunidade, ou um curso, ou uma mentoria específica vai ajudar elas a alavancarem e crescerem. A verdade é que as pessoas mostram o que elas querem mostrar. A verdade é que quando você segue um guru, um nome de mercado, eles não vão mostrar um lançamento que foi um fracasso, eles não vão mostrar os erros que eles cometem. Dificilmente você vai ver alguém falando de um erro, de um acerto. É simplesmente acerto. Esse é o primeiro ponto que eu quero dizer aqui. E isso, obviamente, é estratégico. Isso, obviamente, é para fazer com que você olhe e veja eles como um semideus. Eu tenho resultado, eu sou a pessoa mais certa para te ensinar, compra meu curso ou compra minha comunidade para isso. Nada do que você vê hoje em dia na internet, a maioria, eu não vou obviamente analisar, mas a maioria das pessoas que vendem comunidades ou cursos hoje na internet não querem te ajudar, não querem agregar valor a você, querem fazer o mínimo possível para você comprar o produto delas. Essa é a mais dura e pura realidade. Gabriel, mas tem alguma coisa de errado com isso? Até porque hoje eu tenho eu tenho produtos próprios, eu não vou ser hipócrita falando mal da hipocrisia. Mas claro que tem alguma coisa de errado com isso. Claro que tem. Você entenda que hoje o mercado brasileiro digital, ele basicamente é como se fosse um monopólio. Eu sei que muitas pessoas podem não concordar, mas pare para pensar na seguinte hipótese. Se você estivesse começando hoje a produzir conteúdo, vamos supor que de marketing digital ou tráfego, você acha mesmo que os players grandes iriam gostar que você fosse um concorrente? Você acha mesmo que eles iriam te ajudar? Você acha mesmo que eles iriam te, de alguma forma, apoiar a você fazer isso? Mesmo sabendo que você é um total iniciante e não tem perspectiva talvez nenhuma. Por quê? Porque eles estão grandes demais. Só que, por mais que eles estejam grandes demais, a ideia é que eles continuem sempre grandes, continuem sempre crescendo. Chega um momento onde não haja espaço para mais ninguém. Sabe por que eu tô dizendo isso? Não é da boca para fora, não é um sentimento querendo denegrir alguém. A verdade é que isso aconteceu comigo. Cara, desde quando eu comecei a produzir conteúdo, é incrível, por mais que você não me conheça, não sei se você segue no Instagram, se você quiser seguir, segue, o link tá aqui, mas se você não quiser seguir, pelo menos dá uma olhadinha lá. Desde quando eu comecei a produzir conteúdo, a verdade é que, cara, muitos players começaram a olhar pra mim. E players grandes. Às vezes os caras não me seguiam e olharam meus stories. Às vezes os caras nem me conheciam, mas olharam meus stories. Dito isso, eu quero ressaltar mais uma vez, esse vídeo não é para denegrir ninguém. É para apenas apresentar o fato que aconteceu comigo em relação ao nome específico do mercado digital, que é o Pedro Sobral, um concorrente diretamente ligado. Eu nunca enxerguei isso, ele como concorrente ou nenhum outro player. Aquela velha frase que um dia eu escutei quando eu estava começando, de que existe espaço para todo mundo, eu acredito muito nisso.
tá? 1 milhão na minha conta a mais por eu vender minha comunidade ou minha mentoria não vai fazer falta. 1 milhão a mais, 1 milhão a menos. Até porque hoje, se você não me conhece, eu presto serviço e vivo muito bem disso. De uns tempos pra cá, eu comecei a produzir conteúdo, mais ou menos 1 ano e meio. E a verdade é que desde quando eu comecei a produzir conteúdo, as coisas começaram a levantar e alavancar muito. Tomou uma proporção no qual eu nem esperava. O primeiro lançamento, por exemplo, do meu produto, que um dia eu decidi lançar só porque as pessoas que me seguiam estavam pedindo, pela demanda, pela falta de demanda, pelo simples fato de não existir, foi um sucesso. Foi um sucesso. O primeiro lançamento que eu fiz foi um sucesso. E eu não tinha tanta audiência, não investi quase nada em tráfego, eu simplesmente abri as vagas do meu curso, da minha mentoria e, cara, foi um sucesso. Fiz mais de 200 mil reais em vendas no primeiro lançamento. E a verdade é que as pessoas que estão à sua volta, os seus cujos concorrentes, essas pessoas começam a observar e não gostar do que estão vendo. Só que eles não acabam percebendo que isso é natural. Nem todo mundo vai conseguir agradar todo mundo. Talvez você goste de mim, talvez você seja um subido e me odeie. Mas foda-se. A parada é que ninguém vai ser amado por todo mundo. Essa é a verdade. Ninguém vai, por exemplo, entrar na comunidade Sobral. Essa é a verdade. Eu, por exemplo, nunca entrei na comunidade Sobral. Eu nunca achei que agregaria alguma coisa pra mim, porque lá ensinava só assunto de tráfego. Eu preferi me especializar em alguma coisa. E olha que eu não tô falando mal do produto. O produto deve ser excelente. Apesar de eu não achar o cara o melhor gestor de tráfego, como ele mesmo disse. Na minha opinião, muito pelo contrário. Uma pessoa que bate no peito e fala todos os dias que é o melhor gestor de tráfego, que inventou a palavra gestor de tráfego, que calúnia. A palavra gestor de tráfego vem de Traffic Manager. Essa palavra, esse termo existe há anos nos Estados Unidos. O cara só inverteu, colocou gestor de tráfego, não inventou nada. Então assim, essa parada de bater no peito e ficar se autogloriando-se, isso é muito suspeito. Isso é uma coisa que eu não faria. E mesmo que os outros estão falando que você é ruim ou bom, foda-se, continue fazendo o seu trabalho, entendeu? É engraçado porque isso é até uma estratégia, né? De toda, por exemplo, live, todo produto, toda live, todo conteúdo falar que o meu produto é o melhor produto. Eu sou a melhor gestor de tráfego. Eu desafiaria, numa boa, por exemplo, fazer o tráfego de qualquer cliente. Hoje eu tenho resultados tão bons quanto ele, faço lançamentos tão gigantes quanto os deles e não fico me vangloriando. Fazer tráfego hoje é fácil, é muito fácil. Então eu nunca entrei, por exemplo, na comunidade Sobral, nem tenho interesse em entrar, apesar de durante muito tempo da minha vida eu ter olhado para a pessoa e enxergado ela como um mentor. Aprendi coisas com ele. Obviamente, ele é uma referência, não tem como eu esconder isso. O cara é referência, tem nome no mercado, isso é bom, ele conquistou, ele veio do zero também. Isso, obviamente, veio com muito suor e isso contra resultado não é argumento. Obviamente, parabéns. Só que por mais que você crie nome, você seja autoridade no mercado, existe uma coisa que você tem que, de alguma forma, colocar sempre na balança, que é o seu nome, a sua moral, o seu caráter. Gabriel, mas beleza, você está falando de um monte de coisa, mas o que de fato aconteceu, Gabriel? A verdade é que, meu cara, você que está aí do outro lado talvez não tenha ideia do que acontece nos bastidores. E a hipocrisia é tão grande nesse mercado que você nem imagina. Recentemente, por exemplo, há 3 meses atrás, eu investi, e eu falo nomes numa boa, não tem problema nenhum com isso, eu investi 15 mil para um jantar com o Pablo Marçal. 15 mil num jantar. 15 mil para alguns é muita grana, para outros é pouca grana. Para mim não fez muita falta. Só que prometeram várias coisas. A promessa desse jantar, esse produto, que querendo ou não era um produto, foi gigantesca. Me ligaram, falaram, olha, você foi selecionado, você vai jantar com fulano, com ciclano, com os bilionários, tal. Chegando lá, olha só como é louco, cara. E sim, eu tô falando mal, a entrega foi ruim, eu sou consumidor nessas horas. Eu como consumidor me senti totalmente lesado. Chegando lá, não entregaram nada do que foi falado. Nada. O próprio Pablo Marçal ficou literalmente 40 minutos lá com o povo e depois foi embora para fazer live no outro dia. O engraçado é porque várias pessoas pediram reembolso. A maioria, eu posso provar isso. A maioria pediu reembolso, a maioria não gostou, falou mal. E isso é horrível. A questão é que às vezes as pessoas chegam num nível de grandeza que esquecem de uma coisa simples, entregar. Eu sempre ganhei o meu dinheiro no mercado digital brasileiro e eu posso dizer até hoje, assim, isso um dia posso mudar, eu falo isso direto para quem me segue, para quem me conhece, eu sempre ganhei dinheiro prestando serviço. Eu empreendi, eu cresci do zero, eu nunca precisei vender comunidade, eu nunca precisei vender curso. O fato de hoje eu vender curso ou comunidade, isso não afeta talvez em 5%, eu diria que nem 10% do meu faturamento hoje. Nem 10%. O meu business hoje, e isso como eu falei várias vezes, eu digo e repito, pode mudar, está totalmente na minha prestação de serviço.
Onde eu intraempreendo hoje é prestando serviço. Onde eu ganho grana hoje é prestando serviço. Graças a muito trabalho, graças a muito esforço e graças ao aprendizado que eu obtive em captar clientes bons, clientes certos, clientes que me pagassem bem. E óbvio, me tornar sócio desses clientes. Mas a questão é que no meu começo eu nunca tive oportunidades. Eu nunca tive um cliente no meu início no qual pagasse um mastermind de Érico Rocha para mim me conectar com pessoas fodas no mercado. Eu nunca tive um cliente que já tinha resultado para eu conseguir alavancar meu nome no mercado. Muito pelo contrário, eu cresci com um cliente que fazia lançamento e tinha prejuízo. Eu cresci com um cliente onde o cliente ficava um mês comigo e me demitia porque eu não sabia fazer o serviço direito. Eu cresci assim, eu tive que aprender tudo do zero. Tá, Gabriel, beleza, você tá contando uma história, mas o que aconteceu de fato? Bom, aconteceram duas coisas específicas que o intuito desse vídeo é mostrar, é expor. Cara, se não tivesse acontecido uma coisa específica, que foi hoje, eu tô gravando esse vídeo 4 de março, às 20 horas, se não tivesse acontecido esse contexto, esse momento, eu não teria gravado esse vídeo, eu teria deixado passar. Seria mais uma vez que eu ficaria tranquilo e deixaria literalmente Deus cuidar. Deus sempre cuida. Mas eu decidi, depois de muito me questionar, depois de muito conversar comigo e com o próprio Deus, quem não sabe eu sou cristão, eu decidi mesmo assim gravar para expor. Porque da mesma forma que eu, de alguma forma, fui lesado e fui enganado, ou até mesmo de alguma forma não me senti bem com o que aconteceu, você também um dia pode se sentir. E eu quero te dizer que tudo que acontece na rede social hoje não é o que você vê, não é a perfeição, não é o amor. Esses caras são pessoas normais como você, eles erram e tudo mais. E eles não mostram isso. Eu, obviamente, também sou da mesma forma. Só que eu tenho um limite. Tem coisas que eu não faria e a primeira coisa é essa aqui que aconteceu comigo. Só que o que me motivou a eu gravar esse vídeo? Bom, a namorada do Pedro Sobral postou no Instagram, eu sigo ele também, não tem problema nisso. São referências, como eu falei, no mercado. Obviamente, aprendo alguma coisinha ou outra, apesar de não ver necessidade nenhuma de comprar produto nenhum dos dois, porque apesar de aprender, apesar de ser referência, eu não pagaria, não vejo necessidade. Tô num nível legal também. A Priscila no seu Instagram hoje, por sinal, ela excluiu esses stories antes de eu mesmo de printar para eu colocar aqui, mas quem viu. Ela postou hoje um caso de uma pessoa que copiou, que plagiou um conteúdo que ela postou e tal. Ela não gosta disso, ela falou que até iria de alguma forma acionar o jurídico dela e tudo mais, etc. E foi por causa disso que eu decidi gravar esse vídeo, porque a hipocrisia é tanta. Talvez a Priscila nem me conheça, talvez a Priscila nem sabe quem eu sou. A questão é que o Pedro sabe. E eu não tô querendo difamar ninguém aqui mais uma vez. O que aconteceu foi que são duas coisas. A primeira, esse caso aconteceu há mais ou menos 1 ano e meio atrás, talvez 2 anos. Eu tinha uma cliente, eu e o fulano de tal éramos talvez conhecidos, não vou dizer amigos nem colegas, éramos conhecidos, ele conhecia, ele sabia meu nome, a gente se encontrou em alguns eventos algumas vezes, conversamos, debatemos, foi bem legal. Eu realmente achava que era amigo do cara. Eu via, como falei pra vocês, como referência, como de fato é. Só que, ao mesmo tempo que isso aconteceu, a gente conversando sobre uma cliente que eu tinha, e eu, obviamente não vou citar nomes, sobre uma cliente que eu tinha, que era uma cliente que, cara, tinha muito resultado. Tá aqui o print pra você, daqui a pouco vai aparecer, dessa conversa. E ele sabia, você que faz tráfego da fulana de tal, pô, ela tem muito resultado, sim, poxa, legal. E a gente perguntando um pro outro, perguntando um pouco sobre a história dele, conhecendo ele e tal. E aí acabou por só. A gente conversou durante alguns minutos, ele sabia que essa fulana era minha cliente, essa cliente tinha muito resultado com a minha prestação de serviço. Eu poderia dizer que o trabalho que eu desenvolvi com ela foi excelente durante muito tempo. A gente estava trabalhando há quase 1 ano, tá? E era uma cliente que vendia muito bem. E eu já estava bem, como eu falei, eu vivia de prestação de serviço. Eu cobrava em média 20 mil, 30 mil reais por cada cliente, o fixo, fora a comissão. E aí o que aconteceu foi o seguinte, um belo dia, essa minha cliente me mandou uma mensagem, eu quero que você analise esse fato, analise o ocorrido e veja se é moral, se é ético, veja se você faria isso, tá? Isso aconteceu 1 ano e meio atrás, eu deixei pra lá, eu fiquei tranquilo, cara, foda-se. E aí eu falei, cara, o que aconteceu foi, essa minha cliente chegou pra mim um de belo dia no WhatsApp e falou, Gabriel, então,
O Pedro Sobral me mandou mensagem, falou que se tinha algum cliente que eu conhecia, que podia fazer tráfego perpétuo. Ela faturava em média uns 300 mil por mês, 500 mil por mês com produto perpétuo, isso fora de época de lançamento. Você vê como essa cliente era grande. E aí, o Pedro Sobral mandou mensagem pra ela, tal, eu tô procurando alguém pra fazer tráfego de produto perpétuo. O cara nunca tinha feito tráfego pra produto perpétuo. Eu tava fazendo 700 mil, 500 mil por mês. Eles conversando e falou, beleza, eu vou colocar meu irmão pra fazer o tráfego aí pra você e vou cobrar menos do que o Gabriel cobra. E aí, essa minha cliente, a gente tinha uma relação muito boa. Como eu falei, ela me pagava em média 20 mil reais por mês, fora a comissão que eu também ganhava. O que aconteceu foi isso. O cara, ele sabia que eu tinha essa cliente, ele mesmo assim foi atrás dessa cliente e captou ela. E é óbvio que vai captar. É óbvio que vai captar. O cara tem nome no mercado, tem mais autoridade do que eu. E na época eu não tinha produção de conteúdo, eu não tinha nome. Eu tava nos bastidores, tinha vários clientes grandes, assim como essa minha cliente. Só que eu não tinha nome no mercado. Não tinha. Agora que eu tô produzindo conteúdo, esse vídeo aqui, por exemplo. Não tinha, ele tava produzindo conteúdo há muito tempo. É o gestor de tráfego do fulano de tal, do ciclano. E é óbvio que um produtor de conteúdo vai querer o cara como gestor de tráfego. Só que, vocês entendem a paulada? O cara, ele sabia. Uma coisa é eu correr atrás de um cliente que às vezes você tem aí, ou você que tá me assistindo agora, e eu não te conheço. Eu não sei que esse cara é seu cliente. Como aconteceu algumas vezes, eu fui atrás de um cliente para captar, principalmente no meu começo, eu nem sabia quem estava prestando serviço, não conhecia ninguém. Fui na totalmente boa fé. Outra coisa é eu te conhecer, é eu perguntar coisas sobre o seu negócio, sobre o negócio da fulana, e depois ir atrás dessa cliente e conseguir, e cobrar mais barato para fechar com ela. Isso é uma falta de profissionalismo de um tamanho absurdo. Isso é algo que, apesar de não ser comentado por aí, eu não faria. Eu não faria. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto aconteceu agora. Pedro Sobral sempre foi uma pessoa que, e isso eu já acompanhei ele durante muito tempo, hoje não assisti uma live mais, como eu falei, não acho que vai agregar nada na minha vida. Um cara que não entende nada de Google Analytics, que se chama de gestor de tráfego, pra mim não tem muito o que agregar. Ele sempre foi um rapaz, um produtor de conteúdo muito bom, excelente, que apesar de 1 hora de live que ele dá, meia hora falando o quanto ele é bom. Mas a questão é que toda vez, você que é subido sabe disso, toda vez que ele tá fazendo uma live, ele fala que ele dá créditos a uma estratégia que ele viu. Toda vez. Ele fala que isso é ético, isso é moral, isso eu faço, porque eu sou humilde, eu sou honesto. A questão é que, de alguma forma, eu fui copiado, e sim, eu fui copiado, eu fui a primeira pessoa que eu conheço, e eu vou dizer da mesma forma que ele fala, quando ele fala que criou a palavra gestor de tráfego. Eu vou dizer da mesma forma. Eu criei a estratégia de, por exemplo, pegar uma pessoa do zero, colocar isso na internet e vender a minha comunidade. Eu criei essa estratégia, essa ideia. Eu tô aqui no meu apartamento aqui, e eu chamei uma pessoa pra vir aqui do zero, tá? Uma pessoa que não conhece nada. Vou fazer uma entrevista com ele. Ó, a galera... Do cara aí, ó. Como é que tá? Meu nome é David Santos, moro aqui na Paraíba, na cidade de Santa Rita, e aceitei esse desafio. Do Érico Rocha pra ele. Eu mostrei a foto dos maiores players do mercado. E ele não sabia quem era. Eu mostrei. Você conhece esse cara? Ele não conhece. A gente ajuda as empresas como a sua a venderem marca pela internet. A gente utiliza o tráfego pago. Sabe o tráfego pago? Anúncios, a gente gerencia esse dinheiro das empresas para vender mais pela internet. E a gente está chegando em algumas empresas para oferecer nosso serviço para mostrar como funciona. Em 40 minutos foram 4 clientes. A gente pegou contato, 40 minutos, ao vivo. E aí eu tava falando com o David agora. Captamos o cliente, o próximo passo é qual? Contrato. Fechar o contrato. E aí, eu tava em casa, quando eu recebi mensagem de uma aluna, né? Os meus alunos, eles têm isso, tá? Tem uma coisa que muita gente vai começar a copiar. Chamar os alunos pra casa, pra vir conhecer, falar, mentorar e tal. Isso os meus alunos têm. Alguns alunos têm meu contato, tem meu WhatsApp, vem aqui pra casa, eu mentoro eles, toda vez assim, tá? É outra coisa que provavelmente muitas pessoas vão copiar. E aí a aluna falou assim, Gabriel,
cara, o Pedro Sobral acabou de copiar a mesma coisa que você fez e você tinha falado isso. Tá aqui a conversa no WhatsApp, ela me mandou em tal dia, vai aparecer a data aí que eu não sei a data. Foi bem no dia da data do CPL1 dele. E há 1,5 atrás, eu tinha postado um vídeo, 1,5 ou uma semana atrás, eu tinha postado um vídeo mostrando que as pessoas iriam me copiar. Eu tinha previsto isso. Foi uma coisa que eu previ. Cara, as pessoas vão me copiar. E eu vou dizer por que eu previ isso. Primeiro, porque ele começou a ver meus stories. Tá ali, ó. Tá aqui outro print pra você. Pá. O Pedro Sobral vendo todos os meus stories. Enquanto eu estava em lançamento, eu lancei uma semana antes dele. E foi a 4ª turma da minha mentoria. E ele tava vendo todos os meus stories. Toda a sequência de stories, toda a estratégia que eu utilizei. As falas, cara, é surreal como as falas são idênticas. É surreal. É surreal. Eu não vou dizer que o cara tá copiando as minhas falas, porque quem sou eu para dizer isso? Mas como é coincidência, cara. E aí eu postei esse vídeo porque eu tava vendo os stories que ele tava vendo, tá? E eu tava vendo um movimento de alguma forma. Eu previ. E eu falei pra minha editora, faz um vídeo assim, assim, assado, porque as pessoas vão começar a copiar e não vão dar crédito. E feito disso. Copiou. Falou que a ideia foi da Priscila, eu depois fui ver o vídeo, a ideia foi da Priscila. E coincidência, o cara vê tudo que eu fiz, pouco menos de um ano, eu usei a estratégia de chamar alguém do zero, que não sabia nada de tráfego, de marketing, e em uma semana eu chamei essa pessoa pra... A diferença é que eu chamei essa pessoa pra minha casa, eu recebi ela, e a outra diferença é que eu fui pra rua com ela, ajudar ela a mentorar. Peguei um cara que, para algumas pessoas, seria totalmente sem futuro na vida. Peguei um cara que tinha 40 anos de idade, estava desempregado, e eu ajudei essa pessoa e eu mostrei para todo mundo que acompanhou meu lançamento, se essa pessoa tivesse resultado, qualquer outra pessoa teria resultado. E feito disso, hoje esse cara vive de tráfego pago, isso tem pouco menos de um ano, ganha bem, ele fazia bicos de pedreiro na época, fazia alguns bicos e tal, hoje vive única e exclusivamente disso, trabalhando de casa, e eu ajudei a mentorar esse cara. E aí, por que eu tô falando isso? Gabriel, beleza, ele pegou a estratégia e não falou. E foda-se, qual que é a ideia? Até porque, se você for para pensar, quando a gente usa, por exemplo, lançamento, a estrutura de um lançamento interno, CPL e tudo mais, a gente também tá fazendo algo que alguém um dia criou, estamos copiando. Mas qual que é a diferença? A diferença é que a hipocrisia reina aqui. Enquanto eu digo que eu não aceito pegar uma coisa de alguém e não dar crédito, e ao mesmo tempo eu faço o contrário, isso é hipocrisia. Isso é hipocrisia. Gabriel, mas vamos lá, você também não tem uma comunidade? Hoje eu tenho uma comunidade e tal, mas a diferença é que o meu produto hoje não é uma comunidade, é uma mentoria. Talvez, se você um dia fosse questionar isso, eu quebro essa objeção agora aqui. Eu tenho uma mentoria. A comunidade é um bônus. É um bônus. Os alunos se divertem ali, fazem networking, fazem perguntas, mas o que eu vendo hoje é uma mentoria, totalmente diferente. Na minha opinião, a comunidade não ajuda ninguém a ficar respondendo dúvida, mentorar, isso ajuda. Pois bem, como eu falei desde o início, a ideia aqui, eu não sou um rainha da vida, não tenho interesse nenhum, sei como eu falei, eu nunca achei que ia gravar um vídeo desse, mas eu me senti lesado e também não só me senti lesado, como achei uma total hipocrisia. Desde pequeno minha mãe me ensinou que isso é errado. A ideia aqui é literalmente expor, talvez abrir os olhos de algumas pessoas que ficam gloriando demais as pessoas na internet quando vocês não conhecem. Cara, confia em mim. A maioria das pessoas que hoje estão na internet são totalmente fora do que você vê por aí. Totalmente. Fora. Já vi, e eu poderia citar outros casos que, obviamente, não citaria aqui porque eu ouvi falar. Ou o fulano estava falando, eu participo de mentoria, participo de masterminds que estão diretamente ou indiretamente ligados ao fulano de tal, e aí as pessoas comentam de não sei quem, mas eu não vou falar dessa aqui porque eu não sei se procede, se é real. O que é real é que aconteceu essas duas situações, eu achei uma total hipocrisia, eu achei tomei uma facada nas costas, não me decidi naquela época me impor porque não achei necessário, eu falei, porra, se o cara tá fazendo isso é porque de alguma forma, entende? Primeiro, chegar na cliente que, então a gente tá treinando um tráfego perpétuo, o cara que se diz o melhor gestor de tráfego, não sabe Google Analytics, GTM, não sabe tráfego para produto perpétuo. Naquela época, enquanto eu tava fazendo isso há muito tempo e faturando não sei quantos mil reais por mês, não sei se você viu, por exemplo, o print daqui da minha cliente, ela falando da emissão de nota fiscal. A nota fiscal que eu tinha para emitir para ela naquele mês era 18 mil, que era o fixo que ela me pagava, fora a comissão que eu tinha que emitir depois ali por conta da coprodução. A minha ideia com esse vídeo é literalmente ajudar, agregar você. Eu não sei se um dia a gente poderia, eu, Pedro Sobral, Priscila, a gente poderia ser amigos.
Possivelmente depois desse vídeo eu acredito que não, porque as pessoas são ofendidas de alguma forma. Mas a ideia desse vídeo aqui é tanto apresentar para você uma realidade que aconteceu, como também, talvez, se um dia o Pedro, a Priscila ver esse vídeo, não sei se isso vai chegar neles, cara, dizer que isso foi errado. Não pregue uma coisa e faça diferente. Isso pode voltar contra você. Vocês estão se expondo na internet e sabem muito bem que as coisas acontecem assim. Você, quando automaticamente postou falando mal da ciclana lá, quando ela copiou, e eu vi lá que de fato ela tinha copiado, você tem que entender que você não pode fazer o mesmo. Isso é hipocrisia. Isso é hipocrisia. Quando o fulano de tal fala numa live que a ideia foi da namorada, isso não foi. Enquanto na mesma semana o cara tava vendo meus stories e falar que a ideia foi de outra pessoa. É muita coincidência. Muita coincidência. Eu postei vídeo, tá lá. Todas as datas estão aqui. Se você tem interesse em ver, por exemplo, esse vídeo que eu fiz, o link vai estar aqui embaixo, tá? É um vídeo que eu fiz eu captando na rua, eu indo pra rua. É uma estratégia também que eu sempre faço aqui nos lançamentos, principalmente no pré-lançamento, na captação, no aquecimento, onde eu vou pra rua. Porque eu sei que as pessoas gostam de ver isso, eu sei que isso gera valor e gera audiência também pro meu lançamento. Provavelmente você vai ver também outras pessoas fazendo isso já. Hipocrisia reina aqui, mas a ideia é que eu quero que você entenda. Existe mercado para todo mundo. Uma das coisas que eu sempre prego para os meus alunos é que eu quero que você cresça. Eu quero que os meus alunos cresçam. Eu quero que meus alunos comecem a produzir conteúdo. Eu não tenho problema nenhum quanto a isso. É porque hoje eu estou muito bem de vida. E eu não dependo, por exemplo, da minha comunidade para isso. Eu presto meu serviço, já estou multimilionário fazendo isso e estou bem. Graças a Deus. Eu não dependo de comunidade, não dependo de curso. Hoje eu vivo minha vida ganhando dinheiro, prestando serviço e eu ensino as pessoas a fazerem o mesmo. É por isso que eu sei que eu sou a melhor pessoa para ensinar a captar cliente, a ir para a rua, a negociar, fechar contratos. Porque eu faço isso até hoje. Diferente de quando acontece um cliente cair no meu colo e eu não precisar fazer nenhum esforço. Uma pessoa que recebe cliente no colo todo dia e não faz esforço nenhum, não tem o que te ensinar sobre negociação. Não tem. Isso é fato. Pode ensinar outras coisas, obviamente, mas sobre negociação, que é o que você precisa aprender, saiba, eu digo e repito isso várias vezes, aprender tráfego pago é a coisa mais fácil do mundo. Isso você aprende assistindo um live toda semana. Isso você aprende com curso aí, vídeo no YouTube, tem em qualquer lugar. Agora, aprender a captar cliente, aprender a negociar, aprender a fechar contratos de 18 mil reais, de 30 mil reais, que é o que eu fecho até hoje, isso você não aprende por aí. Porque a maioria dos players não fazem isso, não sabe fazer isso. É isso, tamo junto. Como diz meu grande amigo aí, Pablo Massal, tamo junto até depois do fim. E espero que você entenda o motivo desse vídeo. Espero que você cresça. Pedrão, se você um dia quiser fazer live comigo, ajudando a galera a captar cliente, tô disposto a fazer isso. E obviamente pegar um pouco da sua audiência. A gente se vê. Valeu, galera. Valeu.